Um dos principais focos hoje de exploração para um ataque, né, principalmente quando tem uma ação maliciosa, que o atacante busca formas e portas para poder adentrar ao ambiente, conseguir executar seu ataque, é as explorações de vulnerabilidade. Né? Um ponto crítico que nesse gráfico de controle aqui do GovBR do CSIRT-Gov, né, que é o Centro de Prevenção e Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, eles trazem um dado importantíssimo aqui que a gente precisa avaliar, pensando já em janeiro de 2026. Então a gente vê que a quantidade de incidentes causados e a quantidade de vulnerabilidades tem uma diferença enorme. Isso muda o cenário, principalmente quando você acompanha os tipos de conteúdo, os tipos de ataque que vão sendo executados para conseguir que o ataque aconteça. São dados do próprio CityGov, tá, que exploram aqui dentro. E isso leva para um detalhamento principal de como eu executo o meu processo de gestão de vulnerabilidade. Não adianta nada executar scanners dentro do ambiente e não ter um processo de tratativa, de avaliação de risco, de avaliação de impacto, de diminuição de exposição cibernética, de planejamento. Então, quando eu tenho apenas uma ferramenta que faz isso, eu só estou identificando que tenho, mas eu não estou tratando, não estou tampando e corrigindo aquela porta ali que pode ser explorada. E quando a gente pensa num cenário inteligente, com uma ação de gestão e governança de toda essa parte do ambiente, e pensando numa proteção avançada, e o foco maior, a jornada de segurança está num sentido de evolução, a gente muda o cenário de não só identificar uma vulnerabilidade. Um exemplo claro disso, como que eu consigo identificar a vulnerabilidade e proteger meu ambiente numa forma de segurança avançada contra ataques que também são avançados, que hoje utiliza IA e etc, né? Como também ações de zero day, etc. Que processos padrões ou soluções padrões que dependem de vacina ou que vão fazer o scanner, mas eu não tenho uma tratativa de resposta, podem causar um impacto e gerar um incidente grave, até mesmo um impacto ao negócio. Tá? O Cortex ele traz uma visão abrangente de todo o ambiente. E isso permite que, além de ter uma proteção voltada para os meus agentes, para os meus endpoints, para os meus servidores, ter um controle de gerenciamento de SOC, eu consigo também fazer uma análise de vulnerabilidade no ambiente e iniciar uma tratativa de forma mais eficiente. Em que sentido? No sentido de detectar a vulnerabilidade, analisar o impacto que aquilo ali pode causar, fazer as validações de exposição cibernética que aquilo ali vai me ajudar a diminuir, principalmente se eu foco em pontos críticos, eu consigo diminuir a minha exposição cibernética. E atrelado a um gerenciamento único de detecção e resposta, dentro do próprio Cortex, a gente consegue, ao mesmo formato de identificar a vulnerabilidade, fazer a classificação, fazer um mapeamento inteligente do que eu posso aplicar para proteger o meu ambiente, para seguir num processo de maturidade, para seguir num processo de qualificação daquele risco que está ali dentro e ser um pouco mais efetivo. O Cortex ele vai permitir, além de fazer as proteções de detecção e resposta, trazer essa parte de análise e gestão de vulnerabilidade do ambiente, fazendo com que eu consiga priorizar o risco do ambiente, avaliar os impactos que aquela vulnerabilidade pode causar, né? Inclusive os assets com risco, né? Aqui ele tem um top 5, as vulnerabilidades aqui por pacotes, etc. O link com os casos do Mitre Attack e assim vai, né? A parte de cases aqui também para avaliação, a definição dos status, né, dessa vulnerabilidade que está causando, um acompanhamento aqui, né, de gráfico de visibilidade, principalmente de atividades críticas que está aqui. Isso vai me permitir tomar uma ação dedicada, inteligente para aumentar o nível de segurança do ambiente e evitar que o impacto aconteça, um incidente aconteça e impacte o negócio. Aplicando esse conceito, que o Cortex ele consegue trazer não só um simples XDR, mas dentro do Cortex a gente tem toda a parte de EDR, XDR, nós temos a parte de análise de superfície de ataque, vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, proteção de e-mail, tudo isso utilizando o mecanismo de inteligência da própria Palo Alto.
Isso ajuda a aumentar o nível de maturidade e o nível de proteção do ambiente de forma absurda, permitindo inclusive que eu consiga proteger os ativos, os assets, os endpoints que vão estar ali dentro e assim vai, de forma mais proativa, caso a vulnerabilidade seja exposta, seja explorada, ou até mesmo proteja meu ambiente até que possa ser aplicada uma correção para aquela vulnerabilidade. Esse fator pode ser o diferencial para evitar que um ataque avançado ele consiga ter sucesso dentro do teu ambiente.